A paz do Senhor Jesus, igreja. A paz, você que está nos assistindo também pelas redes sociais. Aqui é a pastora Isabel Israel. Queremos te saudar na santa e bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, essa é uma noite profética, essa é uma noite que nós queremos falar de vitória, porque nós acreditamos piamente que tem vitória ainda para esses dias turbulentos nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abramos a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Aleluia, glória a Deus. Cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação, meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador. De violência me salvaste. Aleluia! Ele vai dizer que Deus é o seu rochedo. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, povo de Deus que vai morar no céu. Nessa noite de vitória, você precisa entender, em nome de Jesus, claramente, que de tua parte te é requerido para que você venha a ter vitórias. Porque todos nós almejamos, ansiamos por vitórias nas mais diversas áreas das nossas vidas. E sempre que nos é feito um convite para estarmos num culto profético de vitória, nós acreditamos que automaticamente, num estalar de dedos, aquela vitória vai chegar para nós. Mas tem princípios, tem regras para que se venha atribuir vitórias para mim e para você. O que é igreja? Vitória é quando nós estamos submetidos a algum problema, alguma batalha, alguma dificuldade e não desistimos dele. Empenhamos esforço para vencer. O nosso adversário pode ser um tempo, o nosso adversário pode ser um outro competidor, mas na vertente espiritual em que nós nos encontramos, não tem para onde fugir. O nosso adversário número 1 é diabo, Satanás. Então, de que vitórias nós estamos tratando nessa noite? Vitórias na esfera espiritual. E você vai me dizer, pastora, eu pensei que era vitória para um carro. Não. Você precisa entender que são vitórias na esfera espiritual que garantem a materialização de algo tangível aqui no reino terrestre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para você vencer, primeiro precisa identificar quais são os teus adversários. Isso não foi diferente para Davi. Davi sabia quais eram os seus adversários. E ele guerreou e ele teve vitória. Então, se você ainda não sabe com quem está lutando, dificilmente você vai conseguir chegar à vitória. A palavra de Deus nos adverte dizendo o seguinte, que as nossas lutas, elas não são carnais. As nossas lutas não é com carne, não é com sangue, mas contra os espíritos dominadores do século presente. A minha luta, a tua luta é contra o diabo Satanás, contra os inimigos ferrenhos que trabalham junto com ele nas regiões celestiais. Aleluia! Então você começa a entender que se você está procurando vitória na área financeira, primeiro você precisa guerrear com os gigantes que estão posicionados nessa esfera. Tá? A educação financeira vai dizer que aquele que economiza X
por um dado período de tempo tem Y. Mas no reino do Espírito não é assim que funciona. Por mais que você economize X, você nunca terá aquele Y lá na frente. Porque tem guerras sendo travadas. Por isso é que você fala, pastora, eu até consigo juntar, mas não consigo, com aquele dinheiro ajuntado por um longo período, não consigo materializar nada. Nós atendemos alguém que havia economizado bastante no ano passado para um fim, mas não conseguiu materializar o que pensava. O que ocorreu? Se a matemática terrestre diz que se você economizar, você consegue ter tanto. Até há projeções que apontam que se você quiser ser rico daqui a algum período de tempo, você economizando A, B, C, D, você será. Mas no reino do Espírito, quando nós nos encontramos, quando nos deparamos com realidades espirituais, essa matemática se torna inviável para nós. Ela por si só não consegue nos garantir resultado. Foi assim que o Senhor Deus nos orientou a tratar de vitória. Você precisa entender que para que você venha a ter vitória na área que você almeja, além da tua disciplina, além do foco, além do cumprimento das regras na qual você está inserido, você precisa considerar veemente as guerras e as batalhas no mundo espirituais. Talvez seja isto que esteja faltando para que as vitórias se materializem em cascata, uma atrás da outra, quando você entender esse princípio bíblico em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Por isso é que temos muita gente que até é formado, que até tem qualificações, mas não consegue ingressar no mercado de trabalho. Tem guerras sendo travadas, tem mentiras, tem tabus criados pelo diabo Satanás que impedem aquela pessoa de chegar até uma posição. Alguns são que conseguem chegar no mercado de trabalho, porém não conseguem subsair, não conseguem galgar patamares maiores. Tem realidades espirituais que você precisa entender. E o rei Davi, ele tinha entendido. Além da habilidade que ele tinha de manejar a espada, ele entendeu que tem vitória que não é pela espada. Tem vitória que não é pelo braço do homem, é pela potente mão do Todo-Poderoso. Davi é um vaso, é um varão que teve vitórias, uma atrás da outra. E nesse capítulo de 2 Samuel, ele vai se encontrar já no fim da vida, depois de ter governado por 40 anos a nação israelense. Ele vai se encontrar no fim da vida e ele quer louvar a Deus pelas muitas vitórias. Aleluia! A vitória sobre o urso que ele teve, humanamente falando, inimaginável. Ele era um jovem tenro, novinho, sem estratégia de guerras para poder vencer o urso e o leão. Ele venceu também Golias. Impossível vencer um homem grande, robusto como Golias, que tinha mais de 2 metros de altura, gigante da nação dos filisteus, com uma pedra. Qual é o segredo das vitórias de Davi que você precisa aplicar? Isso não invalida o teu estudo, a tua disciplina, os princípios que você já tem aplicado. Isso vem para dinamizar aquilo que você já tem feito de bem. Quais são os segredos ocultos, escondidos dentro das vitórias de Davi? Aleluia! Nós vamos aprender que o segredo das vitórias de Davi estava na fé. Ele cria. Então, além de você ser uma mulher, um homem hábil para as guerras, além de você cumprir os princípios, você precisa entender quem é que está pelejando por você e com você.
Davi entendeu que ele fazia parte do exército de Deus. E ele sabia que para vencer não era com estratégias terrenas. As vitórias dele estavam embasadas na crença, na fé daquilo que Deus era para com ele. A fé é um catalisador que vai te levar a vencer. Davi cria piamente que para vencer ele precisa confiar não no braço dele, porque ele era menor, ele era pequeno, mas na força daquele que estava do lado dele. As vitórias da tua vida ainda não chegaram, não se materializaram, porque você confiou simplesmente na força do teu braço. Não é por força e não é por violência, mas é pelo poder de Deus. Eu quero te dizer que o poder de Deus na tua estrutura vai te levar a viver vitórias consecutivas. Porque Davi não parou mais. Não parou mais. Não parou mais. Não parou mais. Ele não parou mais. Ele vai vencer o urso, ele vai vencer o leão, ele vai vencer e não para. Ele não parou mais. Ele não parou mais. Aleluia. A fé, a perseverança, a crença na pessoa certa. Não confia em cavalos. Confia em Deus. Tem vitórias que ainda não chegou para ti. Porque você colocou a tua esperança, a tua fé no mortal. Está na hora de você mudar. Coloca a tua fé em Deus. Coloca a tua fé em Todo-Poderoso. Muda a tua perspectiva para você começar a vivenciar vitórias. Porque Deus não é homem para que minta. Ele tem vitórias para mim e para você. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei qual o gigante que você está enfrentando. Não há ninguém na face da terra que não esteja enfrentando. A palavra de Deus para esse gigante que você está enfrentando é que ele não se vence com as armas que você está aplicando. A banda caia Xandarábias. Aqui no 22 vai dizer que Davi compôs um cântico para glorificar a Deus sobre vitórias sobre seus inimigos e principalmente sobre Saul. Davi não tinha exército para vencer Saul. Oh, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Várias vezes foi dado Saul na mão de Davi. E Davi teve a oportunidade de cortar a cabeça dele, de matar Saul e levantar o troféu. Porém, aquela vitória não seria uma vitória agradável a Deus. Eu quero te dizer que tem princípios para você vivenciar ciclos de vitórias duradouras e contínuas. Em nome de Jesus. Davi vai dizer: quem pode tocar em ungido de Deus? Mas é ungido que está te perseguindo. É ungido que quer a tua cabeça. Mas ele não toca. Ele espera. Você está recebendo chaves nessa noite profética. Que certamente, uma vez aplicado, garantirão a tua vitória. Mas ele está me perseguindo. Eu tenho o direito de cortar a cabeça dele, de matar ele e aniquilar o seu exército. Mas ele não faz. Ele espera. As vitórias que Davi vivenciou são frutos de fé, de perseverança, de crença em Deus e também agora de cumprimento de princípios. Eu tenho falado que um atleta, para vencer, ele precisa ler os princípios, as regras, as normas que regem aquele desporto ou esporto na linguagem brasileira
em que ele está inserido. Ele precisa conhecer as normas, precisa conhecer o que lhe são permitido ou não, precisa conhecer até onde ele pode ir ou não, os limites, tudo que está estabelecido dentro daquela modalidade. Portanto, para um treinador, para um atleta da Fórmula 1, ele precisa conhecer as normas da Fórmula 1, as normas da FIA também, em nome de Jesus. Mas como pode os atletas de Cristo não conhecerem as normas do testamento deixado por Deus? Você conversar com um atleta na modalidade de futebol, ele vai te dizer todas as normas. Ele conhece o que são faltas, o que são cartões amarelos, conhece quem é juiz, quem é o goleiro, quantos jogadores tem que estar, quais são as normas, quantos minutos e tudo mais. Como é que os atletas de Cristo não conhecem as normas e os princípios estabelecidos por Deus? Está na hora de nós conhecermos. Se nós não conhecermos, dificilmente venceremos a diabo Satanás. A palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus que nós temos errado. Ele vai dizer, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Se você conhecesse as escrituras e o poder de Deus, você saberia que este problema na qual você está lutando, você já é mais do que vencedor antes mesmo de entrar neste problema. Oh, Deus Todo-Poderoso! Aleluia! Nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O Deus que eu e você continuamente servimos. Ele é poderoso para nos garantir vitória em todas as áreas. Não existe uma que ele é incapaz de te garantir vitória. Por quê? Porque um preço muito alto foi pago por Jesus e ele venceu todos os obstáculos, venceu o pecado, venceu a lei, venceu a morte. Venceu a morte, que é o último inimigo. Não há nada que você venha enfrentar que ele não tenha vitória para te garantir. Assim como um atleta de Cristo, você precisa conhecer o juízo, os estatutos do testamento, do Velho e do Novo Testamento, para você vencer. Ribiante mendoquenaia, Deus Todo-Poderoso, oh, xiliriante mendoquenaia, cia, oh Deus, Espírito Santo, oh, aleluia, oh Deus Todo-Poderoso. À medida que eu falo, a presença de Deus é tão iminente na sala que Ele está entrando com uma dose de fé nova, fresca. Tem homens e mulheres que estão ouvindo essa palavra, que são renovados, que estão recebendo uma nova medida de fé e vão sair aqui com ousadia, com intrepidez, para a vitória em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Oh! Há uma medida de fé que está sendo disponibilizada nessa noite para te manter de pé e receber a tua vitória. Porque Deus não tem prazer naqueles que desfalecem na sua fé. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba essa medida de fé para crer no extraordinário, para crer nas impossibilidades, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Receba, meu Deus, que presença, que Deus Todo-Poderoso, Jesus, aleluia. Oh, narabadokenaiacia. Jesus, o Senhor está renovando a sua fé nessa noite. Ele está renovando a sua fé nessa noite. Receba em nome de Jesus essa medida de fé para crer que ainda naquelas áreas que os médicos já desistiram, Deus ainda pode. Aleluia. Oh, Jesus, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus não desistiu
Deus não se guia pelos números terrenos. Ele não se guia pelo PIB da nação humana. Ele não se guia pelo resultado dos médicos. O Senhor está falando muito forte no meu coração. Não importa qual seja o teu diagnóstico, não importa quantas impossibilidades estão envolvidas dentro desse diagnóstico que você recebeu. Se Deus falou que tem vitória, creia! Creia! Creia naquilo que Ele já falou. E talvez você venha dizer, pastora, eu tinha promessa lá atrás, mas com o passar dos anos, ela desfaleceu. Oh, receba o avivamento nessa noite. Receba a vivificação da tua fé, do teu espírito. E volte a crer na tua vitória. Aquele que prometeu garante. Aquele que te prometeu é poderoso para fazer cumprir essa vitória. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A tua vitória, ela é certa. A tua vitória, ela é inevitável. Creia, creia, Ele vai cumprir. Oh, Jesus! A palavra de Deus vai dizer que 45 anos se tinham passado desde que Caleb havia recebido a promessa daquela montanha, da montanha de Hebron. Oh, Deus Todo-Poderoso, ele tinha recebido aquela promessa. Após 45 anos, ele vai lembrar a Josué: Josué, eu tenho uma promessa, eu quero te desafiar. As promessas da tua vida que ficaram esquecidas pelo tempo, as vitórias do passado que ficaram mortificadas nessa noite, eu diante de Deus eu oro e peço a Deus que vivifica a tua vitória. Você tem vitória sim, não desfalece não, o Senhor vai dar. Se ela ficou escondida por 45 anos, o Senhor vai dar. Ele é poderoso e nessa noite Ele está galardoando. Receba a tua vitória nessa noite profética em nome de Jesus. Nas áreas que tu já esqueceu, nas áreas que tu já abandonou, nas áreas que tu disse não tem mais como, nas áreas que os diagnósticos mostraram que não dá, o Senhor está dizendo que tem vitória. Tem vitória para a tua vida sentimental? Tem. Tem vitória para esse diagnóstico? Tem. Tem vitória para o financeiro? Tem vitória em nome de Jesus Cristo. Ele é poderoso para te dar. Ele é poderoso para fazer cumprir. Tão somente prepara o cântico da vitória no teu âmago. Prepara em nome de Jesus, porque você ainda vai sorrir, assim como a Sara. Você ainda vai cantar o cântico de vitória, assim como Davi cantou, assim como Miriam cantou. Tem vitória para você, sim, em nome de Jesus. Aleluia. E a nossa vitória, ela é acompanhada de aleluia, aleluia, aleluia. A vitória de Caleb tinha o nome de Hebron. Aleluia, aleluia, aleluia. As vitórias de Davi, ele fez um resumo minucioso, sucinto. Em nome de Jesus, ele vai dizer: Deus é o meu rochedo. Eu quero te dizer que tem um apelido para o teu Deus que você vai dar. Sua vitória é tão grande. É tão grande que você não vai conseguir encontrar palavras no dicionário para nomear. Davi vai dizer, depois de todas essas vitórias: o Senhor é o meu rochedo. Ele é o meu lugar forte. Ele é o meu libertador. Meu Deus, quanto apelido! Quanto apelido. Eu creio que o libertador, ele falou quando ele livrou de Saul. Era impossível fugir de Saul. Aleluia, aleluia. Oh, alguém aí preparando em nome de Jesus. A tua vitória tem um nome próprio em nome de Jesus. Deus era o rochedo de Davi. Era o seu lugar forte. Também era o libertador de Davi. Oh, Xanarabadacaia. Ele vai dizer que também era o escudo. Porque depois das vitórias sobre os filisteu, quase que Davi foi morto. Ficou apenas no quase, porque Deus livrou ele. Ele vai dizer: Deus é o meu escudo. Porque aqui no 21, o Isbi Benob, da tribo dos filisteus,
da nação dos filisteus estava pronto para matar Davi. Aleluia! Davi foi salvo, liberto pelo Abissai. E a nação disse: Davi, tu não vai mais à guerra. Aleluia! E ele vai dizer: qual é o nome que eu posso dar para o meu Deus depois dessa vitória? Porque esse valente, o Isbi, da tribo dos filisteus, já estava pronto para derrotar Davi. Já estava com a espada desembainhada em cima do Davi. O Davi estava fatigado. Ele vai dizer: Deus é o meu escudo. Deus usou Abissai, mas o próprio Deus é o escudo de Davi. Eu louvo a Deus, homens e mulheres de Deus, que quando a vitória vai ser direcionada para o lugar certo, é Jesus. Aleluia. Obrigada, Abissai, mas se não fosse Deus, tu não conseguiria. Deus é o meu escudo. Aleluia. Meu rochedo, é o meu libertador. Pode preparar o teu nome. A Isabel vai dizer: tu és o Deus dos impossíveis. Aleluia, aleluia. Eu finalizo dizendo para a igreja que não importa o estado da área que você está guerreando, ainda que esteja morto, como esteve o filho da sunamita, ainda que esteja morto, tem vitória, tem esperança. Você precisa ter fé em Deus. A sulamita creu em Deus e não usou a boca dela para falar palavra de derrota. Eu quero te dizer que o Satanás, nosso adversário, vai te impelir, mediante as situações que se apresentarem, a você dar descrédito nas promessas de Deus a teu respeito. Seja uma sulamita da vida em nome de Jesus. Não use a tua boca para trazer palavras de morte, palavras de derrota. Meu filho não está morto, ele está vivo. Tem vitória de vida. Disse a sulamita: tudo vai bem, shalom. Tudo vai bem, shalom. Nessa noite eu finalizo dizendo para a área da tua vida que está morta: tem vitória para a área da tua vida que se encontra morto em nome de Jesus. A vitória depende de você cumprir a palavra de Deus. Os princípios. Não permitir que a tua língua seja uma fonte de morte. O poder da morte, o poder da vida está na nossa boca, na nossa língua. A sulamita usou para atrair a vitória, mesmo perante a uma situação de impossível que se apresentava diante dela. Ela usou a língua dela, a boca dela, para trazer vida. Que o Senhor Deus continue ministrando mais ao teu espírito, te apresentando a palavra dele, para que você venha ter vitórias. A sulamita teve vitórias, porque ela conhecia a palavra de Deus. Ela disse: aleluia, não há nada impossível para Deus. Ela disse, como Jesus falou lá no livro de Marcos: ainda que esteja morto, viverá. Em nome de Jesus. Aleluia. No Evangelho de João 5:21 diz o seguinte: pois, assim como o Pai ressuscita o morto e o vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que querem. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Receba nessa noite em nome de Jesus. Receba a tua vitória nessa noite profética. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Ande na fé, ande nos princípios, seja perseverante, creia em Deus, use a tua boca para trazer vida e certamente a vitória ela é inevitável para você. Deus abençoe. Em nome de Jesus.